Boa tarde para todos, para todas. Sejam muito bem-vindos aqui para o nosso segundo painel dos fóruns virtuais do Grupo BEC. Sintam-se acolhidos nesse nosso encontro virtual e eu espero aí que seja uma tarde muito produtiva para todos nós. Bom, hoje a gente estreia a segunda temática deste projeto, que é gestão educacional em tempos de pandemia. E aí a gente conta hoje com um super time, um time maravilhoso aqui do Grupo BEC. A gente tem, então, como debatedores aqui, professor Marcelo Correia, que é o pró-reitor acadêmico do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais, a professora Regina Gianotti, que é a pró-reitora acadêmica da Universidade Católica de Brasília, o professor Hernandes Rodrigues, que é o diretor acadêmico da Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife, a professora Mariana Mello, que é a nossa pró-reitora acadêmica do Centro Universitário Católica do Tocantins, o Rodrigo Bobrov, que é o nosso gerente nacional de TI do Grupo BEC, o professor Sérgio Duarte, que é o nosso diretor do Centro Educacional Católica do Leste de Minas Gerais, a professora Irineuda Nogueira, que é a diretora do Centro Educacional Católica de Brasília, e a professora Ledisônia Ferreira, que é a diretora do Colégio Católica Padre Deman. Sejam todos muito bem-vindos, a gente agradece aqui muito pelo aceite do nosso convite e por essa parceria de sempre. E para facilitar esse fórum virtual, eu tenho aqui a parceria do professor Maurício Becker, que é o coordenador da Educação Superior do Grupo BEC. Ok? Esse é o nosso grande time de hoje, mas antes de dar início e passar a palavra para o nosso primeiro debatedor, eu vou passar a palavra para o nosso presidente do Conselho de Administração, o padre Romualdo. Padre, é com o senhor. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Que bom ver alguns de vocês de novo, Luiz Cláudio lá, que não estava hoje cedo, Cássio não estava hoje cedo, e os outros que estavam hoje cedo, que bom vê-los de novo, numa videoconferência, especialmente nessa hora em que nós estamos fazendo o segundo painel do mês de maio, debatendo a educação em tempo de pandemia. E hoje, especialmente, falando das experiências, do aprendizado e dos horizontes que essa pandemia nos apresenta. E nada melhor do que ter gente que está no chão da fábrica, está lá apertando o parafuso do dia a dia, para a gente saber qual é que é o aprendizado, o desafio que existe aí, especialmente o que é que vamos fazer, horizontes, depois que passar tudo isso. Vamos, de novo, fazer um agradecimento muito especial à Diretoria de Educação e Expansão, que teve essa feliz iniciativa e que tem a colaboração de todos os seus companheiros aqui do Escritório Central e que tem o aceite daqueles que ela foi convidando para poder ser os debatedores. Isso é muito formidável. E tenho comigo que esses debates e essa nossa... o que nós vamos colocar aqui e partilhar com os outros serve não só para o MEC, mas até também para muita outra gente que está conectada conosco nessa tarde. No mais, vamos ter um bom encontro, tenho certeza que aqueles que estão pisando no chão de fábrica vão conseguir dizer da experiência concreta e do que é que está valendo a pena e o aprendizado, especialmente, e os horizontes que serão apontados aqui. Então, bom encontro, bom debate, e vamos passar agora a coordenação para os facilitadores, Roberta e Maurício. Muito grata, padre, muito grata mesmo. Bom, então vamos iniciar a nossa temática hoje, a migração digital, experiência, aprendizados e horizontes. E para iniciar, então, eu passo a palavra para a nossa professora
nossa pró-reitora acadêmica aqui da UCB, professora Regina Gianotti. Contigo, Regina. Olá a todos, boa tarde aos meus pares, boa tarde a todos que nos acompanham. É com muito prazer e satisfação que eu participo desse encontro e fico muito feliz em saber que, mesmo num momento de tantas incertezas, nós fomos capazes de pensar numa atividade que servisse aí de contribuição, né, a solidariedade. Eu acho que esse a grande pedida para esse momento. Quando todos nós recebemos aqui o convite, né, eu recebi o convite para falar nesse fórum e compartilhar as experiências de gestão, eu pensei em narrá-lo em 3 momentos, como se fossem 3 atos, né? Primeiro, falar do plano, falar a respeito da implantação, e falar a respeito do pós-crise. Ele tinha outra fisionomia. Então, eu pensei em algumas coisas. Eu acho que cara assim, redonda, fones que estão abertos, se vocês querem deixar voltados. Regina, só um minutinho, por favor. Gente, vamos manter aqui o microfone fechado, por favor. E foi criado como filho. Mônica Gontijo. E tem o marido dessa menina que está morando aqui. Você trabalha na lavoura também? Seu áudio está aberto. Não. Deixa eu ficar, né? Joaquim, se você puder, por gentileza, fechar. Bom, isso é bom porque, assim, eu acho que eles vão conseguir tocar o sítio, né? Eu acho que não vai tocar com a mesma destreza que o velho plantando como está aí plantada. Não, vai até tocar. porque tem outra coisa. Ele não plantava. O rapaz que planta, ele não estava mais podendo exercitar. Mônica, o seu áudio está aberto. Ele tinha operado de uma hernia gigante, essa hernia tendinais. Ele tirou, ela estourou, tirou de novo, ele usava cinto. Só um minutinho, Regina, por favor, tá? Assim, debilitado fisicamente. Roberto, quem criou a sala pode fechar o microfone dela. Ele não planta só aqui. O Maurício criou a sala, mas a gente, tanto ele como eu, não estamos conseguindo fechar o microfone dela de outras pessoas. Acho que agora foi, né? Agora foi. Sim, sim. Então, quando eu pensei, na verdade, em compartilhar essa experiência, eu pensei em narrá-la em 3 momentos. Desde o momento em que nós concebemos o plano, da implementação e o que a gente espera aí nesse pós-crise. Então, no processo de criação do plano, eu acho que o principal aprendizado foi a importância de ter uma equipe minimamente sintonizada para que as decisões e as ações pudessem ser, pelo menos, desenhadas com certa agilidade. É óbvio que essas ações, elas também foram pensadas considerando o nosso preparo. E nós lidávamos a todo momento com a questão do inesperado, né? Inesperado, portarias que eram publicadas de um dia para o outro, que alteravam o teor, que alteravam as regras e os conteúdos. E sabíamos que aquele plano, apesar de ser um rascunho inicial, ele precisava de adaptações, ele iria exigir adaptações. Adaptação em aulas, adaptação no nosso jeito de conduzir as atividades, na maneira com que nós nos relacionávamos com os estudantes, na maneira como as coordenações interagiam com os professores e assim sucessivamente. E aí, finalmente, nós chegamos no dia fatídico, né, no dia da implementação, no dia da implantação do plano, dia 23 de março, oficialmente a Universidade Católica de Brasília implantou o seu protocolo de contingência para todos os seus cursos de graduação e pós-graduação, lato e estrito sensu, e nós tivemos, assim, um resultado extremamente satisfatório na maneira como tudo aquilo foi conduzido. E eu, pessoalmente, atribuo esse resultado satisfatório por 2 motivos. Pela sensibilização e pelo engajamento que foi possível obter, tanto por parte dos atores envolvidos, né, coordenadores, professores e estudantes, e as ações que foram desenvolvidas ao longo do percurso para que esse engajamento fosse mantido. Porque, veja, nós estamos aqui falando de 60 dias sem atividades presenciais, né? No dia 13, complementamos aí 60 dias de suspensão e efetivamente agora no próximo sábado vamos completar 60 dias de execução desse protocolo de contingência. Então, o que nós mais aprendemos nesse período é a nossa capacidade de adaptação. Nenhum professor, nenhum estudante que antes ou no começo desse plano dizia que tinha dificuldade ou que não seria possível, na verdade se deparou não só com o possível, como também com alternativas, né?
Eu acho que todo mundo aqui se reinventou as suas aulas, reinventou o modo de conduzir os seus conteúdos, mas o mais importante, eu acho que ficou, né? Pela primeira vez, eu acho que todos os professores entenderam o seu papel enquanto facilitadores e não como detentores do conhecimento. Esse distanciamento, né, físico, ele possibilita esse entendimento. Eu acho que ele evidencia e materializa o papel que o professor exerce e de grande facilitador. Quem é o protagonista de todo o processo de aprendizado é o estudante, porque depende do envolvimento e do engajamento dele nesse processo. Eu acho que esse plano de contingência, esse protocolo, nos mostrou isso assim com riqueza de detalhes que talvez em outros momentos nós não tivéssemos a oportunidade de conhecer. E para esse momento, por exemplo, veja, nós fizemos adaptações de aulas, de atividades, de provas, de atividades práticas, de realização de estágios supervisionados, atividades teórico-práticas. Então, nós temos aqui uma adaptação incondicional de calendário, de atividades, de ações e já imaginando o que pode acontecer numa sequência, que é o que eu estou chamando aqui de pós-crise, né? Nesse pós-crise, eu acho que o grande questionamento de todos os coordenadores é o seguinte: será que nós vamos ter algum normal depois de tudo isso, né? Será que todo mundo clama a volta pela normalidade? Mas nós nunca mais teremos uma normalidade porque nós passamos a perceber o mundo de uma outra maneira, né? Nós passamos a conduzir as atividades de uma outra maneira. E o impossível, né, o que era impossível há 60 dias atrás, hoje ele é uma questão de mais algumas horas ou talvez de alguns dias, porque é possível promover a adaptação de toda e qualquer atividade. Para vocês terem uma ideia, até monitorias nós estamos conduzindo no ambiente virtual. Então, aqui na UCB, felizmente, com engajamento e envolvimento de todos, nós conseguimos colocar todo o protocolo de contingência em funcionamento, com atividades síncronas e assíncronas, com acompanhamento do acesso, tanto por parte de estudantes quanto por parte de alunos, e temos acompanhado muito de perto todas as dificuldades que surgiram ao longo do percurso, né? E pudemos interferir para que o nosso estudante, efetivamente, fosse o grande protagonista dessa história, para que ele não deixasse de ter o interesse em dar continuidade aos seus estudos. Esse é um grande desafio, e nós estamos diante dessa mesma situação agora para esse momento de retomada de atividades. Retomar de maneira bastante objetiva, bastante direta nas atividades práticas e, consequentemente, para que possamos concluir o nosso semestre letivo. O meu tempo aqui se esgota, eu quero agradecer a oportunidade e passar para os meus colegas. Muito obrigada. Maravilha, Regina, obrigada. Obrigada aí pelo teu relato. Para a gente é muito importante, para quem está acompanhando também. Lembrando que esse é um evento também aberto ao público, né? E eu espero que tenham aqui com a gente, com o nosso grupo, gestores e professores também de outras instituições, né? Que tua fala possa iluminar também a gestão deles. Bom, Regina, eu me lembro muito ali da colação de grau virtual que você fez, né? Que a universidade fez do curso de medicina. E tá aí quando você diz que é possível, a gente tem essa capacidade de adaptação, né? Esse tempo tem mostrado para a gente que sim, é possível, a gente consegue se adaptar. Muito grata, professora Regina. E agora vamos ouvir um pouquinho do professor Hernandes da FICER. Bem, gente, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, participando dessa troca de experiências, né, desse compartilhamento de experiências. E uma fala muito importante, né, de tudo isso que a gente está vendo e está ouvindo, né, é o posicionamento da própria mantenedora em dar suporte que tudo aconteça, né, porque no caso da gente aqui em Recife, a gente começou a se preparar para esse cenário sem saber que ele viria em 2017, né? Então, em 2017, a gente começou com formação de plataformas, utilização do Google for Education, formação de professores, e a gente passou dois anos em formação de professores, praticamente, né? E aí, no momento que acontece esse cenário, a gente se sente preparado para poder colocar, vamos dizer assim, o barco na água, né? E começar a navegar. A gente vinha acompanhando o que vinha acontecendo no mundo, né? E uma semana antes de sair o decreto estadual, a gente já estava desenhando um protocolo, sabendo que poderia chegar isso aqui na região. E no momento que chegou, a gente só fez alguns ajustes, né? Então, a gente começou, todas as aulas foram migradas para o modo virtual,
concordo com a professora Regina, a gente também está tendo monitoria, né? Então nós temos estudantes monitores que estão desenvolvendo atividades também da maneira virtual. A gente conseguiu, com parceiros também, palestras e oficinas de profissionais da área, né, para ajudar na compreensão do nosso estudante nessa jornada, e a gente está construindo toda essa trajetória de aprendizagem, né. A gente conseguiu migrar muito rápido, o decreto dizia que dia 18 era o dia que ia ficar realmente suspenso, a gente entrou com a plataforma já no modo virtual dia 16, então a gente foi anterior ao próprio decreto, né, e a gente vem a cada dia aprendendo o que está funcionando. Por exemplo, a primeira semana a gente trabalhou usando o YouTube, a gente não estava usando o Google Meet. E o YouTube, ele estava sendo usado na modalidade inicialmente para gravação de vídeo e depois para transmissão de vídeo. Só que aí faltava a interação direta do estudante. Aí na segunda semana, a gente já traz o Meet, e o Meet fez essa outra complementação, né? Então, a gente hoje trabalha com 3 recursos especificamente. A gente tem o Google Classroom, com toda a parte de atividade sendo trabalhada dentro do Google Classroom. A gente tem o Google Meet, para fazer a transmissão da aula ao vivo, e a gente trabalha com o Hangout Chat, para fazer o fórum, né? Então, a gente tem todo um ambiente que foi construído, né? Construído, digo assim, dentro desse protocolo, né? Que possibilitou e está possibilitando a condução dessas aulas. E eu acho que, assim, a maior vantagem que tem trazido para a gente, além dessas possibilidades que o estudante passa a ver que é possível fazer diferente, é que o estudante que não consegue assistir sua aula naquele momento, o vídeo está gravado, ele pode voltar lá, ele pode rever o vídeo. No chat, tem todo o histórico da discussão, então ele volta lá no chat, ele acompanha, então ele não perde nenhum pedaço da conversa. E, além disso tudo, a gente teve que readaptar o processo de atividade, como a professora Regina também falou. Por quê? Eu tenho muitos estudantes que não têm computador em casa, eu tenho muitos estudantes que não têm internet Wi-Fi em casa, eles estão no celular utilizando o 3G. E aí o meu processo de ensino-aprendizagem tem que possibilitar a inclusão desse estudante. Então eu preciso que esse estudante ele consiga assistir sua aula de um celular, ele consiga assistir o professor durante a aula ao vivo, ele consiga fazer as atividades. Até as provas virtuais, elas foram remodeladas para que coubesse o uso via celular, né? Então, a gente reaprendeu muita coisa, está reaprendendo, e eu acho que no pós-pandemia, o que é que nós temos pela frente, né? Primeiro, eu acho que a educação híbrida, de maneira geral, ela cresce, né? Ela ganha aí um respaldo técnico e prático muito forte, porque além do que já dizia a teoria da educação híbrida, hoje nós estamos vivenciando isso. Então, o estudante já sabe que é possível. Então, o professor já sabia, né? O estudante é que às vezes tinha uma determinada restrição, mas hoje isso já é possível. O maior uso de tecnologia para aprendizagem, porque é outra falácia que a gente tinha, né, no meio da educação, quando se falava em tecnologia. O estudante, sim, ele estava conectado, mas ele estava conectado para fins de lazer. Ele não estava conectado para fins de aprendizagem, né? E agora, esse estudante, ele já sabe que ele consegue usar a ferramenta para aprender, para estudar, para compartilhar, né? Então, eu acho que é outro grande ganho para a gente. E aí, com tudo isso, eu acho que é uma mudança cultural muito forte, uma mudança cultural para o professor, uma mudança cultural para o estudante, uma mudança cultural para a instituição, e inclusive para o mercado de trabalho, porque eu já recebi essa semana mensagem de estudante dizendo assim: professor, que legal, eu agora quero fazer aquele curso de certificação do Google, porque eu sei que no meu mercado de trabalho eu consigo também trabalhar no modo home office, né, que ele antes não via a possibilidade e hoje já se enxerga essa possibilidade, que para muitos era uma coisa tão distante, né? Então eu vejo assim, apesar de toda a parte negativa que tem por trás da pandemia, de todo o contexto que tem aí com relação à saúde e tudo mais, mas a gente, no final da história, nessa parte da educação, sai ganhando muito em várias possibilidades, sai ganhando nessas novas aprendizagens, né? Então, eu acho que esse é um pouquinho do que eu queria compartilhar e espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pergunta no chat. Maravilha, professor Hernandes, obrigada. E eu compartilho muito, assim, com você, né? Eu acho que para a gente do setor educacional tem sido um momento de grandes oportunidades, né? E concordo contigo também quando você fala, o setor educacional, durante muito tempo, ficou reagindo à tecnologia, né? A gente, enquanto professores, a gente ficava assim, não pode usar o notebook, tira o celular, né? Mas os nossos estudantes estão conectados, nós estamos conectados, e agora a gente está usando todos esses recursos para o processo de aprendizagem acontecer, né?
Hernandes, muito boa a tua fala, eu me lembro perfeitamente quando a gente teve aí os decretos, né, nos estados onde a gente tem unidades de missão, e a FICER enviando para a gente, foi o primeiro plano de contingência enviado aqui para a nossa diretoria, essa agilidade para migrar para o ambiente virtual, porque é uma instituição que caminha aí para ter o selo de instituição referência Google, né, então, já muito preparada para o ambiente virtual. Bacana na tua fala também o desafio de incluir todos. Esse é um ponto muito importante, né? O momento que a gente está vivendo, as desigualdades sociais estão sendo evidenciadas, né? E aí a gente precisa cuidar, porque cada um dos nossos estudantes, né? Cada um é muito importante para a gente. Muito grata, professora Hernandes, continue aí com muito sucesso na FICER, e vamos passar a palavra, então, para a professora Mariana, da Unicatólica Tocantins. Boa tarde a todos. É realmente um prazer estar aqui, né? Podendo participar, dividir com todos um pouquinho da nossa experiência e ouvindo também experiências, né, interessantes e que agregam, que vai nos lembrando o quanto a gente ainda pode fazer, o quanto ainda pode ser feito, né? Isso só confirma que nós somos seres em eterno processo de aprendizagem, seres em eterno processo de construção, o que é fantástico, né? Então, assim, aqui no Unicatólica, a nossa experiência aqui, né, no Tocantins, ela não difere muito do que os meus colegas trouxeram aí, não. Tem algumas particularidades e a gente vai trazendo de um ponto ao outro, mas, de fato, termos planejado para iniciar, né, termos pensado, né, em cada passo, em cada aspecto, no olhar do estudante, no olhar do colaborador, do educador que faz o atendimento ao aluno, no olhar do docente que vai estar ali no dia a dia, no desafio maior, né, com o estudante, nos ajudou muito. Sem dúvida, esse planejamento, pensar nas possibilidades, né, nas consequências, sem dúvida, foi muito importante. Nós aqui, as aulas foram suspensas, mas o mundo não parou para a gente, as coisas não pararam, tudo continua. Claro que em medidas diferentes, claro que de forma adequada, com algumas adequações, obviamente, né? Então, assim, o processo da avaliação aqui também, professor Hernandes, teve que ser repensado, né? E a palavra de ordem sempre vem sendo, né? Se já tínhamos isso, né? Agora mais do que nunca é o acolhimento. O acolhimento do estudante, o acolhimento do docente. Porque é desafiador também para o docente, né? O nosso estudante, de um modo ou de outro, ele está ali familiarizado, mas o docente, por mais que também esteja familiarizado, o grau de responsabilidade que ele possui nesse processo é gigantesco, né? Então, nós buscamos lançar o olhar para todas as esferas, né? E aí, pensando no nosso estudante, né, diversas adequações foram feitas, né, para que a entrega, né, da nossa proposta, do nosso calendário acadêmico, do nosso planejamento acadêmico, efetivamente acontecesse. Então, assim, as nossas aulas aqui também, elas acontecem lá pela plataforma do Google Classroom, através de aulas também mediadas, né, por tecnologia da comunicação, da informação, com o Google Meet, no horário da aula, o encontro é ali no horário da aula, no dia da aula, conforme planejado. Então, o aluno sabe que aquele encontro dele permaneceu, só que mediado, né, de uma outra forma. As atividades, elas também não pararam, aliás, a quantidade de eventos que nós conseguimos realizar foi gigantesca. A nossa semana acadêmica integrada, ela acontecerá toda daqui a 2 semanas, né, daqui a 2 semanas, do dia 25 ao dia 24, 29, convido a todos, aproveito para convidar todos a participar. Serão cerca de 50 atividades ao longo da semana, né, já que é integrada, aí com a possibilidade, inclusive, de participação de um público externo. Então, assim, os estágios, né, principalmente a lei da área de ciências sociais aplicadas, eles foram mantidos, né, e descobrimos que somos capazes de nos reinventar, né, somos capazes de nos reinventar, e nesse processo de reinventar, né, além da sensibilização, né, como já foi dito aqui, de toda a comunidade, né, além da sensibilização de toda a comunidade, e aí, dentro desse processo de sensibilização, a gente traz ali o treinamento, o apoio ao docente. Nós montamos uma estratégia do nosso núcleo de apoio metodológico que temos aqui, ser nosso canal de comunicação direta com o docente, já que
é ali o eixo que faz todo o processo, né, de formação permanente dos nossos docentes. Então, sempre com o nosso acompanhamento, sempre com o nosso direcionamento, mas nós conseguimos, então, ali, encurtar ainda mais a nossa comunicação com o docente, para sempre que algo que começasse a fugir, né, da curva, a gente rapidamente fosse ali e ajustasse. Né? Então, a comunicação, as estratégias de comunicação que nós lançamos, elas foram importantíssimas para que a gente tivesse agilidade e assertividade ao longo do processo. Uma outra coisa que também deu super certo e que a gente considera que tenha, que faz com que o aluno perceba, né, que o estudante perceba a nossa preocupação e que o nosso compromisso ele está mantido, porque nós mantivemos todo o processo de atendimento do nosso núcleo de apoio psicopedagógico, tá, através do Google Meet. Então, o aluno que apresenta qualquer dificuldade nesse processo, seja porque ele tem ali o acesso restrito de uma internet, de uma rede que não possibilita, né, o processo dele em tempo real ali durante as aulas, ou por uma dificuldade mesmo do seu planejamento de acompanhamento, nós fazemos um contato com esse estudante, ele aponta, ou os coordenadores percebem ali a ausência desses estudantes nas salas, nós fazemos um contato com ele. Perdeu a sua voz. Perdeu minha voz? Oi, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Marcelo. Então, vamos lá. Então, nós fazemos, então, um contato com o estudante, entendemos a problemática dele, fazemos a escuta e achamos alternativas para eles. Inclusive, em alguns casos, daqueles estudantes que não se encontravam muito confortáveis e pensavam inicialmente em desistir, nós conseguimos rapidamente reverter a maioria desses casos, né, por esse apoio, por esse acompanhamento. Em alguns casos, os docentes fizeram um plano direcionado para esses alunos, né, que apontaram as dificuldades. Isso foi super importante. Então, a gente fica aí com um aprendizado que podemos reinventar sempre, né, que a tecnologia, na verdade, ela deixou, né, de ser a tendência, ela é a realidade, né, há muito tempo, mas agora mais do que nunca na educação a gente percebe que não há mais a possibilidade de estarmos com ela, né, não há mais a possibilidade de não estarmos com ela, e as tendências apontam que cada vez mais, nós, para que possamos acompanhar as mudanças, para que possamos acompanhar a evolução, precisaremos fazer uso dela constantemente, né, com as ações, né, internalizando aquilo que é importante, né, e, sobretudo, respeitando as particularidades, né, seja de qual for a esfera, seja de qual for o olhar do estudante, do docente, do colaborador. Eu costumo dizer aqui, né, a gente construiu meu tempo acabou, mas eu só vou encerrar aqui. A gente acabou atribuindo uma máxima nesse tempo, né, os coordenadores, os professores que estiverem por aí presentes aqui do Unicatólica, vão lembrar do que eu estou falando. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia por vez. Um dia por vez, porque a gente consegue sair dessa. E estamos saindo muito bem, né? Porque estamos acreditando e, sobretudo, o que é mais importante, o nosso compromisso com a educação está sendo mantido. A nossa missão, ela está sendo sustentada porque nós acreditamos, arriscamos, fomos em frente e estamos com o olhar para o nosso estudante. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que tenha contribuído com alguma coisa e agradeço aí a escuta. Maravilha, professora Mariana, que bom. Você diz para a gente, né, é um eterno processo de aprendizagem, e é mesmo. Na tua fala, eu quero resgatar alguns pontos aqui que eu achei muito interessante, bem pertinentes, que é o acolhimento, né, ao estudante, ao professor, pensar aí que é, de fato, uma nova realidade, né, uma nova maneira de ensinar, de aprender. Então, para todo mundo, é uma fase de adaptação. Eu queria destacar algo que aconteceu ontem. Ontem eu terminei aqui um encontro virtual com o pessoal da educação básica, com os professores e gestores, e corri no meu Instagram, entrei lá no Unicatólica e acompanhei uma live da professora Lidiane, com o professor César, professor Tiago, professora Alana, não sei se eles estão aqui com a gente. Eu queria parabenizar. O tema foi sensacional, eu aprendi,
E se a Alana estiver aí com a gente, Alana, observa o meu fundo. Ah, você está aí, né? Olha o meu fundo, a tua dica de ontem, né? Que é uma questão de estética. Ela percebeu que os alunos focam na imagem que está aqui atrás. E aí é uma maneira de você atrair o estudante. Então, Alana, aprendi muito ontem na live, viu, com vocês aí do Unicatólica, e já coloquei em prática aqui a aprendizagem. Então, eu quero parabenizar o trabalho aí de vocês, Mariana, do Nadime. E outro ponto muito legal, né, essa continuidade do atendimento psicopedagógico. Aliás, eu acho que esse é um momento que a gente precisa intensificar, e eu tenho visto que vocês estão fazendo isso por meio do Meet. Então, parabéns, tá bom? Muito grata, Unicatólica, professora Mariana. Agora eu passo para o professor Marcelo, do Unileste. Bom, boa tarde a todos. Professora Roberta, obrigado aí pelo convite mais uma vez, essa parceria enorme desse grupo, que a gente aprende muito mais do que ensina. Sobrou pouca coisa para mim, né, mas vamos tentar aqui no tempo que a gente, né, preparou. Mas, numa conversa essa semana, eu percebi uma coisa que realmente faz todo sentido. No momento como esse, o que faz a diferença da instituição é a equipe. Uma equipe é fundamental nessa hora. E a professora Regina também falou isso, e é verdade, né? Tem uma biografia do Steve Jobs que eu li, eu gosto muito, e ele fala assim, não tem como você ter um produto A com gente B. A gente só tem educação com excelência, com gente de excelência. E nesse aspecto eu sinto muito orgulho do lugar que eu estou, principalmente aqui no Unileste, porque aqui a gente tem uma equipe de muita excelência. E aí eu vou dizer por quê. Porque, diferente do Hernandes, eu acho que nós comemos mosca aqui, Hernandes. A gente não se preparou tanto assim. Como nós estamos no interior, uma cidade menor, talvez demorou a ficha cair talvez não esperasse que as coisas fossem paralisar na velocidade que paralisou aqui. Né? Porque é óbvio que nós somos muito mais impactados pelo que está acontecendo fora daqui do que aqui. Apesar de que aqui também nós temos casos, mas não temos nenhuma morte até hoje, graças a Deus. Então, é uma outra história. Mas, veja só, a gente teve mais ou menos 24 horas para preparar essa, entre aspas, migração. E aí tivemos vários fatores que colocados aqui, e tivemos um complicador a mais, é que a Justiça em Minas determinou que era proibido a presença do professor no campus. Então, nem como reunir com o professor no primeiro momento. Aliás, na verdade, a gente teve um dia para fazer esse tipo de reunião. Então, a gente tomou a decisão na segunda-feira. Na quarta-feira, a gente decidiu que começaria com a aula mediada por tecnologia e na modalidade presencial, no mesmo horário de aula, respeitando. Mas a gente não tinha nem a decisão de qual ferramenta ia usar. Muito bem, a gente já tinha um ambiente virtual, mas a gente tentou, no primeiro momento, testar o Zoom, testar o Meet, aí cada ferramenta dessa tinha uma limitação que depois eles abriram, mas, felizmente, a gente conseguiu. E nós conseguimos por quê? Por causa da equipe. Ter pessoas boas é fundamental para qualquer desafio. Sem pessoas boas não tem desafio possível. Qualquer coisa fica difícil. E aí eu vou explicar, eu vou tentar lembrar aqui de todos os desafios que cada um desses setores teve. Então, primeiro, nós tivemos que comunicar a mudança, planejar as aulas, identificar os problemas, porque, veja, hoje mesmo eu estava com uma live aqui com a coordenadora, ela falou assim, não, eu estou no celular porque o meu filho está usando um computador para ter aula. Todo mundo tem computador em casa, mas ninguém tem 2, 3. E aí começou a compartilhar com gente. Logo no início, a gente tinha um professor que falou assim, olha, meu notebook está com problema. E aí a gente teve que mobilizar esse tipo de recurso, além de escolher a ferramenta. Os professores, é claro que quando você falou com o professor que agora você vai ser mediado por tecnologia, nem todo professor está acostumado a usar uma webcam. Muitos nem tinham webcam na casa dele. Outros ficavam assim, mas e aí, se o aluno gravar minha aula? E se ele usar minha imagem na rede social? É uma insegurança que é normal, ele está acostumado com a sala de aula, ele não está acostumado a falar para uma câmera. E aí a gente teve que fazer esse acolhimento. Ele não tinha obrigação de ter essa competência, ele não precisava dela até uma hora atrás. Né? Então foi uma questão. Então ele teve que aprender, ele teve que vencer essa inibição. E óbvio que a gente tem professor de todas as idades, e engana-se, às vezes é um professor até mais jovem e com mais dificuldade do que não é assim linear, é só porque é de outra geração. Então a gente teve isso, teve que ajustar os objetivos da aula, escolher a metodologia.
Os coordenadores, no primeiro momento, nos faltava ferramenta de acompanhamento, e aí a gente usou muito, e aí eu vou falar um pouco sobre a nossa parceria com a TI, porque a gente teve que criar condições do professor acompanhar a sala de aula, identificar as dificuldades, qual professor que estava com mais dificuldade, quem estava com menos dificuldade, identificar a demanda, até para os recursos, porque a gente teve situações aqui que a gente emprestou equipamento para aluno, a gente emprestou equipamento para professor, precisava identificar essas necessidades, a gente deixou o campus aberto para o aluno, o professor não podia vir, mas o aluno pôde vir, nós tínhamos que comunicar para ele, olha, você está com problema de acessar, você quer vir ao campus? E aí a gente teve que cumprir esse papel. Passado as primeiras 2 semanas, a gente colocou o desafio para a CPA fazer uma avaliação. E aí a gente decidiu um formulário, implementou um formulário, e foi muito importante a participação desse. Foi mais ou menos, o resultado foi mais ou menos assim. Os alunos, ok, vocês têm a decisão certa, tinha que ter tomado mesmo. Eu fui comunicado bem, foi comunicado no tempo, eu estou recebendo informação, porque essa é outra questão importante, a questão da... Os professores estão se empenhando, eu estou empenhando, mas não estou aprendendo. Na verdade, não é assim. Ele considera que ele está aprendendo, mas entre os quesitos avaliados, esse era o mais fraco. Então, esse é o nosso desafio. O nosso desafio é o aluno entender que o estudante, na verdade, que ele tem uma parte dele, que é o esforço dele, tá certo? E que esse esforço dele também é o que vai determinar a aprendizagem. Para vencer, e vencer essa questão, porque ele também não estava acostumado. Então, não vamos dizer que da hora para outra vai ser a mesma coisa. Então, essa avaliação que a gente colocou na CPA nos obrigou a tomar várias decisões. E uma das decisões que a gente tomou foi atuar na formação docente. Nós também criamos uma sala de formação, disponibilizamos vários materiais, porque se tem alguma coisa que não... necessidade de ter planejamento. Isso não muda. Nem antes, nem depois. E não vai mudar nunca. Então, a necessidade de ter planejamento, de ter medição, de checar... Marcelo, perdão te interromper. Deixa eu só fechar. Não, tá ótimo a fala. Deixa eu só pedir, Mariana, por gentileza, fecha teu áudio. Acho que o Maurício não está conseguindo. E aí está falhando um pouquinho aqui do Marcelo. Tá ótimo. Obrigada. Vamos lá, Marcelo. Tá. Obrigada. E aí a gente teve que desenvolver essa estratégia de capacitação ao longo do processo, porque não quer dizer que só porque migrou que foi. Então, aí a iniciativa do Professores em Rede foi muito boa, dos professores em rede, e a gente continua, não é um processo que acaba, nunca vai acabar, na verdade, é um processo contínuo, tá certo? E então isso entrou com o NUAD. Nós também colocamos a monitoria virtual, e aí também tivemos que fazer esse trabalho com os monitores, né? Então nós migramos a monitoria por virtual. E aí entrou o setor de atendimento ao estudante, porque aí o estágio mudou muito, teve empresa terceira. Aí você tem várias realidades, né? Você tem o estágio da saúde, que é uma realidade, que está nos colocando num desafio enorme, mas os estágios feitos externos, tem empresa que suspendeu, tem empresa que não suspendeu. Então, eu tenho que ter uma flexibilidade nessa questão, e nós percebemos a necessidade de manter o atendimento psicológico, assim como outros mantiveram, e de estender esse atendimento para os funcionários. Porque essa questão do distanciamento social é muito dolorosa para todo mundo. Então, a gente está com esse suporte. Mas também tivemos que atuar muito na comunicação por causa desse momento que se coloca aí, que é a questão das mensalidades. Né? O aluno que vem, mas está mais barato, você está economizando. E aí a gente teve que estabelecer esse diálogo para que eles entendessem essa situação, porque, na verdade, a gente não paramos de pagar professor, não paramos de pagar funcionário, não paramos de pagar nossa conta de água, de luz, e assim, até porque o nosso contrato aqui é por demanda. E aí o aluno tem que entender isso, porque se ele ficar com o sentimento de que ele está sendo explorado, que eu estou operando mais barato e não estou transferindo para ele, isso também não ajuda. Então, esse trabalho de convencimento, a gente precisa muito do setor de comunicação, que ajudou muito nesse processo. Então, é um outro problema que aconteceu.
Aí nós tivemos o apoio do pessoal da TI, né, como eu disse que a gente teve que escolher a ferramenta, teve que criar relatórios para fazer a gestão, porque o grande problema era identificar o aluno que não estava comparecendo na sala. Então esse foi um problema que a gente teve no início. Como é que eu vou saber que o aluno não está indo lá? Porque a chamada nesse ambiente, né, ela não é muito simples. E no tempo ágil, né? Então, aí a parceria com a TI, mas também o suporte para o professor, para o estudante que não está acessando. Então, envolve um conjunto de coisas muito grandes, né? E nós mantivemos a biblioteca funcionando, mas sem acesso para emprestar o livro, dilatamos prazo de entrega, incentivamos a renovação virtual, e nos deparamos com o problema do Brasil, que chama-se desigualdade social. Aluno que não tem acesso à internet, aluno que não tem acesso de lugar nenhum. O único acesso dele à internet era no serviço ou na escola. A gente tende a falar assim, todo mundo tem celular. Uma verdade relativa. Todo mundo tem celular, mas não tem plano para a internet. Não tem celular com memória para baixar aplicativo. Então, não é assim, tá certo? Não é assim. Mesmo o estudante que está conosco, tá certo? Então, é uma realidade muito dura. E ela está dura no Brasil inteiro, né? Então, essa é uma realidade que nos coloca muito para pensar. Mas, então, tentando aqui falar no meu tempo, né? Acho que já estourou, mas veja só, primeira coisa, assim, o que é perene nessa história independe de crise. Precisamos de gente boa, de gente preparada, gente comprometida. Essa é a questão. A diferença de instituição está nas pessoas. E as pessoas precisam... ela que determina a qualidade da instituição. Não é a tecnologia. São as pessoas. Ponto. Segundo ponto. A aula tem que ser planejada, seja no ambiente virtual, seja no presencial, seja em qualquer lugar. A aula tem que ser planejada. E precisa ter objetivos claros, precisa ter metodologias de acordo com os objetivos. Nós precisamos de uma boa comunicação do estudante, tá certo? E a equipe faz toda a diferença nisso. Então, em síntese, eu acho que era isso que eu queria falar e dizer do orgulho que eu sinto de estar nessa instituição que eu estou, porque sei da qualidade, e não da qualidade, eu sei do compromisso das pessoas que aqui têm com a busca pela excelência. Certo? E nós vamos continuar buscando e nunca vamos achar que vamos chegar lá. Então, era esse o recado e estou aberto para perguntas. Marcelo, na verdade você dá uma aula, né? Valeu demais, excelente. Marcelo, gosto demais da tua fala, concordo do início ao fim. Gente, pessoas, tá aí. Essa é a chave, né? Esse é o segredo para dar tudo certo. E eu concordo contigo, sim. A equipe do Unileste é maravilhosa. Vocês estão de parabéns. Eu não consegui ainda participar do Professores em Rede, mas ontem eu consegui participar do Unicatórica, mas eu quero participar também, porque eu sei que está tendo uma repercussão já muito boa, né? Partilha entre os professores, e isso é maravilhoso. Então, você fala aí dessa questão do amparo, do cuidado, da flexibilidade, né? E você coloca aí luz naquilo que acho que Mariana já tinha falado também, ou Hernandes, não sei, das desigualdades. E se a gente passa a régua e é assim para todo mundo e pronto, não, isso não é uma gestão educacional e não é uma gestão educacional do Grupo Beck, né? Já que a gente tem uma missão de servir a sociedade por meio da educação evangelizadora. Então, é olhar para o outro com a sua especificidade, com as suas necessidades e tentar atender e acolher da melhor maneira. Bom, obrigada, professor Marcelo. E agora vamos escutar um pouquinho da experiência e dos aprendizados da educação básica. Professora Leitsônia. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. Eu estou aqui, né, mergulhada e viajando nas palavras dos colegas da educação superior.
Se vocês relatam que foi desafio, imagina para a gente da educação básica, né? Imagina para a gente que na educação básica lida com diferentes faixas etárias, né? Que tem diferentes realidades também sociais, como o professor Marcelo ressaltou, e foi realmente uma superação. Eu endosso as palavras do Marcelo. O Colégio Padre Deman também, ele colocou as aulas acontecendo, né, em tempo recorde, praticamente de uma sexta-noite para uma segunda-feira, e isso muito eu devo graças ao apoio da TI da UBEC e a equipe que a gente tem, né, que abraçou. Eu fiz várias reuniões com esses professores, com a equipe de coordenação, na sexta-feira à noite, no sábado, tive professores colaborando, gravando vídeos, tutoriais para ensinar os colegas como usar a ferramenta, né, gravando vídeos para ensinar o pai como acessar, porque quando eu falo de educação básica dos pequenininhos, isso não era uma realidade, né, era uma realidade muito remota, eu ter que acessar e-mail do meu filho, eu ter que acessar uma plataforma, menino de 3 anos, 4 anos, 5 anos, enfim. Então, realmente foi um envolvimento, um engajamento muito grande da equipe, né, a gente teve o suporte, tenho certeza, né, que estávamos um pouco adiantados, por ser educação básica, o Grupo BEC já desfrutava, todos os colégios, de ferramentas de tecnologia, de plataforma Google, então não era 100% algo novo, mas era algo que a gente utilizava mais como ferramenta de diferenciação, de interação, usava como uma metodologia ativa, em momentos pontuais, e de repente a gente viu isso como o único recurso do ensino, né? Então a chave tinha que virar. Então, falando desse desafio e falando desse momento que a gente vive, da pandemia, primeiro eu acredito que nós não seremos mais os mesmos, né? A volta às aulas, ela será totalmente diferente, há um divisor de águas antes e pós-pandemia, né? Para a educação, a gente viveu aí, como a professora Regina falou, também 3 momentos, né? 3 fases. A primeira fase foi essa de uma formação intensa dos professores e, ao mesmo tempo, de comunicar as famílias, de entender todo esse processo e colocar a aula para rodar. Quando a gente conseguiu fazer isso, a aula está rodando, aí a gente, ufa, né, respiramos um pouquinho. Aí a gente passou a entender uma outra questão, a dificuldade de acesso, conforme o Marcelo colocou, a dificuldade de entender, né, do letramento digital do próprio pai, porque às vezes tem um recurso, sabe mexer no WhatsApp, no Instagram, talvez no Facebook, mas falou que é para abrir uma plataforma, baixar um aplicativo, que dificuldade. E a gente vem constantemente, hoje mesmo, após quase 60 dias, eu repliquei todos os vídeos tutoriais nos grupos para os pais. Papai, lembra aí que para entrar precisa do e-mail, entra na plataforma. A gente vem fazendo e diversificando esse meio de comunicação, porque até hoje eu encontro o pai que me fala assim, qual que é o e-mail mesmo do meu filho? É onde é mesmo que eu entro? Então, assim, principalmente no segmento até 10 anos, né, no Fundamental 1 e no infantil. E quando a gente passou essa fase, né, dessa informação, dessa estruturação e das aulas acontecerem, a gente veio para um momento de aprimoramento, de entender que a aula que a gente dava no presencial não podia ser a mesma aula no virtual. O ritmo não é o mesmo, o menino tem dificuldade de aprender, né? E aí a gente teve que repensar, junto com esse professor, a metodologia, a didática, né? E ter pensar que esse momento era difícil para o professor também. Ele, de repente, estava falando para uma câmera, isso não era uma realidade para ele. Tinha um grau de ansiedade muito grande. E a gente ainda precisou, né, de toda a equipe de apoio, coordenação pedagógica, orientação, tá junto com o aluno e junto com o professor, de dizer, ó, professor, você está dando aula, está tampando o quadro, você está falando, mas não está olhando para a câmera. Detalhes, mas que para o aluno fazia toda a diferença, né? Graças a Deus, isso superado, claro que a gente tem muito que melhorar, as aulas não são perfeitas, mas evoluímos muito nesse processo, né? Hoje a gente vive um terceiro desafio, que é o avaliar remotamente. A avaliação
eu tenho que quebrar paradigma com o professor, nós temos que quebrar os nossos paradigmas, né? Como é que eu vou fazer uma avaliação virtual? Esse menino vai colar, esse menino vai compartilhar pergunta e resposta no WhatsApp. Temos que quebrar esse paradigma com os pais, mas a gente precisa fazer a avaliação desse momento, porque já se fazem mais de 2 meses sem aula, e a gente precisa, né, avaliar até para ter um diagnóstico de como que está o nosso trabalho, e quais são os passos a seguir. Então, o Colégio Padre Deman vive esse momento de avaliação, de estruturação dessas avaliações, de estudar como fazer essa avaliação, né, e sensibilizar a família para esse momento também, né. Então, aqui, como eu disse, o colégio trabalha com os pequenininhos de 3 anos, trabalhamos com Fundamental 1 até 10, de 6 a 10, depois trabalhamos com os meninos do Fundamental 2 e ensino médio. O segmento mais tranquilo, vamos dizer, para adaptação à tecnologia foi o ensino médio e o Fundamental 2, e temos o curso técnico noturno, que aí eu estou trabalhando com uma realidade muito próxima do ensino superior, de alunos que são trabalhadores, né, e que têm que estudar e trabalhar e conciliar essa questão da aula remota, e também muitos com dificuldade de acesso. A gente tem muito aluno carente e que tem dificuldade a acesso às tecnologias e a esse modelo de aprendizagem. Tem um aluno que trabalha de turno, aluno que fica uma semana inteira sem assistir a aula online, ele só consegue ver as aulas gravadas. Então, o colégio ele tem que se desdobrar, a equipe tem que se desdobrar para atender essas diferentes realidades. Dentro deste cenário, eu acredito que a gente está fazendo o nosso melhor possível. É o perfeito? Não, mas a gente caminhou muito, e a gente tem feito, né, o máximo. Então, os desdobramentos, eles vêm acontecendo. Mariana falou de eventos, né, eu tinha assistido numa formação que o que ia diferenciar uma escola nesse momento das aulas, né, virtuais, no momento remoto, seria as escolas que acrescentariam na vida dos alunos e aquelas escolas que são repetidoras de conteúdo. Se a gente ficasse naquela preocupação só da reposição do conteúdo, da repetição, da transmissão, não precisava da escola, porque um monte de aula, você tem um monte de videoaula no YouTube de qualquer professor. O que ia fazer a diferença seria o relacionamento, e a gente precisava cuidar muito desse relacionamento. Então, a equipe de orientação, os professores, né, cuidar do nosso funcionário, mas cuidar muito dessa família. E aí, manter os eventos, manter as atividades, Páscoa em família, comemoração do Dia das Mães. Estamos vivendo uma festa da família online, né? Arriscamos, ousamos, estamos numa semana de eventos, vamos seguir na semana seguinte. Por quê? Porque a gente quer dar sentido para o nosso aluno, a gente quer dar sentido para a nossa família, que não é só qualquer conteúdo. Essa escola ela tem mais para acrescentar. Né? Nós temos uma equipe de pastoralidade que também está atuando junto a essas famílias e promovendo momentos de conforto. E eu acho que isso que nos torna diferente. Né? Nesse momento não é qualquer coisa, é algo mais. E vou fechando aqui, encerrando, né, a minha fala, dizendo que nós não seremos os mesmos. Penso eu que quando passar nessa fase do recolhimento social e que a gente voltar à sala de aula, as aulas serão outras, os meninos, né, os alunos receberão de outra forma, o professor vai encarar a tecnologia como uma aliada forte, né, sem restrições, e acredito muito no ensino híbrido, no ensino muito mais ativo, né, e que vai extrapolar muito essas paredes da sala de aula. Então, é nisso que eu acredito. De todo esse sofrimento, a gente vai sair com coisa boa, se Deus quiser. Que fala bonita, professora Letícia. E a gente que te acompanha aqui todos os dias, a gente vê que não é só aqui no fórum, não. São todos os dias essa fala bonita, esse olhar cuidadoso para os teus professores, para a tua equipe, para os teus estudantes, para as famílias, né? Então, Letícia, para a gente aqui é louvável, sabe? Eu venho aprendendo muito com todos vocês. E aí, quando você fala do desafio da educação básica, que é realmente diferente do desafio da educação superior. A gente tem aprendido isso, né? A cada dia. Na educação superior, a gente já tinha uma realidade daqueles 20% de EAD, né? Quando a gente fala aí de cursos presenciais. Então, a gente teve que migrar 80%
80% desse curso. Na educação básica, não. É isso que a Letícia explicou muito bem. A gente já tinha os ambientes, né, diferenciados de metodologias inovadoras de aprendizagem, sala Google, todas as ferramentas do Google for Education, mas como um plus, né? Então, eu dou a minha aula e eu somo com aquelas ferramentas. E aí, literalmente, de uma noite de sexta-feira para uma segunda-feira de manhã, vamos migrar tudo isso para o ambiente virtual. E aí tem uma grande reflexão. A gente está falando desse processo para nativos digitais, ok? O conceito de nativos digitais é de quem nasceu de 1980 para cá. E aí a Letícia traz um outro conceito muito interessante, que é o letramento digital. Então, é um baita desafio, que eu quero dizer assim, Padre Deman, vocês estão vencendo e superando esse desafio. A gente aqui do Escritório Central, a gente fica imensamente feliz, tá? Esse trabalho lindo que vocês estão realizando. Obrigada, professora Letícia. E agora vamos ouvir mais um relato da educação básica com o professor Sérgio, lá do SEC-MG. Obrigada, Letícia. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, colegas do ensino superior, da educação básica e todos os participantes. Fica até difícil falar, né, Roberto? A Letícia já falou tudo, né? Mas eu quero retomar algumas coisas aqui que foram ditas pelos colegas, que eu não poderia deixar de falar. Pessoal, equipe é tudo. Quando você tem a equipe que trabalha junto com você, os problemas, eles podem vir, mas a gente consegue vencê-los. E eu vou falar rapidamente, senão eu extrapolo aqui o tempo que me foi dado. Primeira coisa, pessoal, nós trabalhamos com criança de 3 anos a 17 anos. E superar essa ideia e acreditar que era possível fazer com que criança de 3 anos de idade, acompanhada pelos pais, né, pudesse dar certo nesse modelo, foi a grande sacada nossa, eu acredito, do grupo. E a outra coisa também é a parceria dos 3 diretores, né, Leidssônia, eu e Irineuda. Então, o tempo todo a gente trocava ideia e acreditava nisso, né? Sabia dos problemas, sabia dos desafios, mas falou assim, nós vamos enfrentar. Né? Nós vamos enfrentar com a plataforma que nós não conhecíamos, que os nossos professores não conheciam, que era a plataforma Moodle. Conhecia o Google, mas não conhecia a plataforma Moodle. Então, nós decidimos, o Conselho Estadual de Educação, né, ele decidiu no final de semana, na quinta-feira à noite, que estava autorizando, então, aulas mediadas por tecnologia para a educação básica, e na segunda e terça-feira nós já iniciamos com as aulas. Significa que nós treinamos os professores nesse período aí, pessoal. Lógico que a equipe da TI está de parabéns, ela preparou todas as salas virtuais, a gente estava trabalhando nesse sentido do planejamento, mas a arrancada, se não tivesse esse apoio da equipe, se a equipe não tivesse assumido, o nosso trabalho poderia ter sido comprometido. Então, a primeira coisa, acreditar nisso, acreditar que seria possível, né? É o poder da fé, acreditar mesmo, porque a gente, se você for olhar, você não acredita, não vai dar certo. Tem que dar certo, vai dar certo, e realmente deu certo. Outra coisa importante, escuta atenta e verdadeira das dores dos gestores, dos professores, dos alunos, das famílias, né? Porque a dor é pesada, e se a gente não tiver esse carinho, esse afeto e esse acolhimento, né, que foi dito aí anteriormente, realmente a gente vai ficar cético e vai achar que é alguma resistência, e não é, pessoal, é dor mesmo, é dor porque o professor às vezes não sabe usar tecnologia, o professor às vezes não sabe se vai gravar, se não vai gravar, e alguém que entra na sala também dele, às vezes ele dá na aula, já está nervoso, um pai entra, isso acontece, e ele vai reclamar, e você tem que dar o apoio para ele, tem que falar com a família. Então, a escuta, ela é escuta verdadeira. E a outra coisa fundamental, nós tivemos que reordenar, né, a rotina, porque agora a rotina é todos os dias, a orientadora educacional que recebeu o aluno no portão, ela tem que entrar na plataforma e ver se aquele aluno está, seja ele do ensino médio, né, seja ele do ensino fundamental anos finais, seja ele do ensino fundamental em anos iniciais, seja ele da educação infantil. Nós tivemos que reordenar as nossas necessidades, né, então, ordenar a rotina, ordenar nossas necessidades, o planejamento, né, todo o planejamento foi reestruturado. Ver para nós o que é urgência, né, porque na educação infantil, urgência é quando o aluno cai no pátio e machuca um aluno de 3 anos,
O aluno de 7 anos, quem tem filho de 7 anos sabe que ele corre, pula para lá e pula para cá. É assim no presencial. O que é urgência agora? Urgência é o aluno não poder entrar na sala por falta de senha, né? E aí, pessoal, de novo a equipe, na hora, fala, você entra em contato com a TI, num minuto o problema está resolvido e o aluno está dentro da sala. E logo em seguida o joinha da família que deu certo. Reorganizar as pausas, que são as nossas reuniões, né? Toda reunião, periodicamente, toda semana, reúne, discute todos os problemas, ouve todos os problemas e, ao mesmo tempo, continua girando o PDCA. Replaneja de novo, o que vai ter de avaliação, enfim, não pode ficar também só na rotina e tem que continuar lendo os documentos legais que estão saindo, que a coisa é nova, e a gente vai nesse desafio. Daí, nesse sentido, né, readaptar todos os projetos que aconteciam no presencial, nós jogamos isso também para acontecer nas aulas mediadas por tecnologia, seja o pastoral, ou seja o projeto, por exemplo, de Gentileza Gera Gentileza, que é um projeto comum do grupo, seja o projeto da pastoral, seja a coroação, né, que nós temos da pastoral lá, agora vai ter uma coroação, mas antes tinha coroação, e agora como é que vai ter? Vai ter, só que nós vamos adaptar conforme aquele uso da tecnologia. Então, todos os projetos, nenhum projeto foi abortado, ele foi readaptado agora nessas condições. Outra coisa importantíssima, empoderar os gestores, empoderar os professores, né? Todos, né? Porque o problema está acontecendo e, às vezes, na hora você não estava, às vezes falhou, e a pessoa tem que resolver o problema. E, obviamente, quando você empodera, às vezes ele vai resolver do seu jeito e, às vezes, vai resolver do jeito dele, mas tem que dar certo no final, né? E é isso. E isso, olha, a gente aprende com isso, já aprendia no presencial, no modelo virtual nós aprendemos, porque nós não temos o controle total da situação, né? Agora eu estou aqui, as aulas estão funcionando lá. Então você tem que empoderar, deixar as pessoas trabalharem, e elas dividem depois, de novo, ouvir as dores, e ser solidário, né? Porque, na verdade, faz parte de um todo. Nesse sentido, então, passar segurança para as pessoas, realmente estamos juntos mesmos, né? Tanto na alegria quanto na tristeza, um verdadeiro casamento. Então, basicamente é isso. Hoje, nós sabemos, e eu não tenho dúvida disso, que nós não seremos mais os mesmos, de fato, né? E novas perspectivas, né? Porque a partir do ano que vem, a gente espera, né? O ensino médio vai poder usar parte disso também de aulas mediadas por tecnologia como instrumento legal. Então, a gente já está vendo agora um novo cenário, o que podemos fazer disso também, fazer com que a educação básica ela possa usar isso para além desse plano de emergencial de contingência. Muito obrigado. Essas pequenas contribuições. Muito bom, professor Sérgio, muito grata. E vou pegar aí o finalzinho da tua fala, é algo que eu converso muito aqui com a professora Adriana. A gente já pensando nos projetos, né, para o ano que vem, levar a parte da modalidade do EAD para o ensino médio, pronto. O projeto já está feito, já rodamos, já colocamos no ar, né? Então, como o grande horizonte aí, eu penso, para a educação básica, pós-pandemia, é isso, a gente está aprendendo agora o que a gente ia aprender só no ano que vem, né? Quando a gente tem essa oportunidade legal de levar a EAD para o ensino médio, e aí agora a gente está aqui já aprendendo, né? Trocando o pneu com o carro andando, né? Então, Sérgio, muito bacana, deixa eu trazer aqui alguns pontos que eu achei, assim, muito pertinentes, que a equipe é tudo, né? Marcelo já tinha falado, outros aqui também, e é tudo mesmo. Quando você fala de ter fé, eu tenho dito que para as pessoas que agora é hora de exercitar a fé, né? Quando tudo está bem, eu tenho muita fé. Mas é agora, diante de uma crise, que a gente realmente exercita a nossa fé. E aí, muito legal a tua reflexão, o que é urgência? Quando os meninos estudantes estavam aí, urgência, né? Você fala, se o menino caiu no pátio, agora a urgência, ele não consegue acessar, né? Ou porque ele não tem internet, ou porque o e-mail não funciona, cadê a senha, tem que trocar a senha. Interessante isso. E essa tua reflexão, quer dizer, esse dado que você traz para a gente te acompanha diariamente sabe, que todos os projetos que estavam aí planejados continuam, estão sendo implementados, né? E aí vocês se adaptando e fazendo essa roda girar tão bem. Obrigada, Sérgio, obrigada a todos do SEC-MG. Um grande abraço, tá? E agora vamos passar para a professora Irineuda, aqui do Centro Educacional Católica de Brasília. Obrigada, Sérgio.
Boa tarde, professora Roberta. Primeiro quero te agradecer pelo convite. Boa tarde a todo o grupo aí que está participando. Temos aí mais de 140 pessoas. Que bacana, que responsabilidade. Né? Falar por último, tem um lado bom e um lado ruim, né? Muita coisa aqui foi falada e talvez eu repita algumas coisas, porque são coisas, são palavras que foram muito importantes. Né? Eu também, né, dividi aqui a minha fala em 3 momentos para poder tentar abarcar tudo que estamos fazendo, né? Que o Grupo BEC, que nós do Grupo BEC estamos fazendo, que eu acho importante. E o primeiro momento seria o pensar, né? Recebemos da noite para o dia, do dia 11 para o dia 12 de março, aquela notícia que as aulas estavam suspensas no Distrito Federal. Né? Já tinham ouvido de outros estados, mas ainda estávamos, né, atentos o que aconteceria no DF. Então, a partir daquele momento, teríamos que mudar significativamente o nosso modo de fazer. E modo de fazer na educação básica, onde nós temos 4 segmentos diferentes. Não é só virar a chave da noite para o dia. Não dava para virar a chave da educação infantil, a chave do fundamental, a chave do médio, né? Então, nós teríamos que reinventar mesmo a educação, né? Reinventar. E não era também só uma transposição da sala de aula física para aulas mediadas por tecnologia. E aqui eu não tenho como não dizer isso, gente. A equipe é fundamental. O diretor, ele é só uma peça. Quero dizer que esse carro, para andar, precisa dessa equipe parceira, dessa equipe comprometida, dessa equipe que a gente precisa escutar e precisa dar empoderamento, sim, porque tem decisões que precisam ser tomadas dentro do segmento. E passamos o dia 12 todo tratando disso, replanejando, pensando individual e pensando no coletivo, né? Pensando no individual do segmento e pensando nesse coletivo. Tínhamos clareza, né, dessa não transposição da sala de aula e começamos a nos provocar. Como vamos fazer com os alunos que possuem laudos? Como vamos fazer para atender mais de 2.900 famílias? Graças a Deus. Né? Como vamos fazer para dar esse feedback para 2.900, quase, né, mais de 2.900? Como pensar nos bolsistas? Né? Porque aí temos um número significativo também, dando graças ao Senhor por isso, mas que não tem computador, que não tem internet. Como pensar, que a Ledisônia trouxe, nesse letramento digital que nós sabemos que os nossos pais não têm. Acho que foi o Hernandes que falou, na fala dele, ele disse o seguinte, que hoje nós nascemos, as crianças nascem tecnológicas. Não é bem assim, né? Não é para tudo, não. Nós vimos, né, essa dificuldade toda. Então, esse primeiro momento foi de replanejamento, foi de criar sequências didáticas, principalmente dentro da educação infantil e dos anos iniciais, porque nós tivemos 2 grandes momentos no Distrito Federal. Até as aulas mediadas por tecnologia serem autorizadas, nós tivemos uma semana que nós tínhamos que dar um retorno para os pais, né? Tínhamos que mostrar alguma coisa. Então, aí nós fomos para o Google for Education, com revisões de conteúdos, com vídeos de professores, né? Vídeos mais de cuidado, de escuta, vídeo da criança não se desprender, da criança saber que aquele professor está ali. Porque um outro detalhe na educação básica é que uma coisa é você mediar aulas por tecnologia do conteúdo, só que a educação básica não é só conteúdo. Né? Educação básica tem competências e habilidades ali para serem adquiridas, né? Tem a questão, competências socioemocionais, tem a interação, tem o cuidado, né? Dentro da educação infantil, dentro do Fundamental 1, nós temos o cuidado. Na verdade, eu me atrevo a dizer, aqui nós nos atrevemos a cuidar de todos, até aquele que está lá, né, no 3ª série do ensino médio. Então, dentro da educação básica, fazer
essa transposição, era um desafio que hoje nós chamamos de oportunidade. Foi uma oportunidade que tivemos. E aí, dia 24 de março, sai a autorização para as aulas mediadas por tecnologias. Antes disso, estávamos inicialmente usando o Google for Education, vou falar rapidamente, que o Sérgio também citou isso, e tivemos que mudar para a plataforma Moodle, não é mudar, vamos utilizar, tivemos que agregar, né, por uma questão de relatórios mais bem delineados, mas aí o professor estava acostumado. Então, vamos cuidar desse professor, né? Vamos cuidar com muito carinho mesmo. Cuidado, eu falo que eu até me emociono, gente. Em cada momento que estamos com os professores, como eles estão abertos. Nós temos hoje professores que se sentem, que reinventaram mesmo. Mas o cuidado de passar isso para ele, porque havia um investimento no Google for Education, né? Mas também não se deixou de usar, nós agregamos, né? Hoje usamos o Google Meet em todas as aulas, usamos o formulário Google e usamos a plataforma Moodle. Então, fizemos esse treinamento bem antes, graças a Deus. Então, dia 24, quando sai o parecer do Conselho Estadual de Educação, à noite, então, dia 25, replanejamento novamente, vamos replanejar, os professores já estão formados, equipe técnica toda formada. Dia 26 e 27, não soltamos imediatamente as aulas, soltamos para que os estudantes pudessem navegar na plataforma Moodle, pudessem caminhar e pudessem ali já ter as dúvidas. Montamos equipes, né, porque aí não dá para deixar o professor, então montamos equipes de suporte dentro de cada segmento. Esse suporte, ele foi magnífico. Mais uma vez, queremos dizer do apoio aí do Escritório Central, tanto a área acadêmica quanto a área de TI, não tem como, né, não falarmos disso, porque isso é muito importante. A gente percebe que é um trabalho em rede, sabe? É um trabalho em rede, olhando as especificidades. Isso é muito bacana a gente falar, porque somos 3 colégios de educação básica, mas temos questões que são diferentes. E esse planejamento, essas reuniões semanais, tanto com o Escritório Central como com a equipe, tem feito toda a diferença. E aí, introduzimos, né, aulas mediadas por tecnologias. Inicialmente, tínhamos os 2 modelos, assíncronas e síncronas, né, nos segmentos. Hoje, no Fundamental 2 e Médio, são todas aulas online, todas cumprindo, desde o início, cumprimos o horário inteiro e incrementamos as aulas online para a educação infantil e anos iniciais, né? O que tem sido de uma experiência maravilhosa, tanto maravilhosa para os professores, no relato deles, quanto maravilhosa para nós, gestores, que ficamos observando, ficamos analisando, e também de que forma que esse cuidado, pouco, né, porque não é igual ao presencial, mas que ele está sendo feito por cada professor que ali está. Então, gente, não tem como dizer que o responsável por todo esse processo, professores e a liderança que ali está, porque nós não tivemos que transpor só as aulas, né? Não tivemos que mediar pela tecnologia só as aulas, não. Tivemos que mediar o atendimento aos alunos com necessidades especiais, as aulas individuais. Hoje nós temos professor que dá aula individual para aluno online. Tivemos que transpor o atendimento da coordenação aos pais, o atendimento da orientação educacional. Então, criamos sala de orientação educacional e tivemos que transpor uma coisa belíssima, o encontro dos professores na sala dos professores. Então, hoje a gente tem a sala virtual da sala dos professores que se reúnem na hora dos intervalos. Então, tudo isso é dentro desse momento, né? Como fazer? Planejamento, gente, não tem como, o Marcelo disse isso, e nós também aqui, refazer planejamento diariamente. Não dá esse caminho. É revisitar esse currículo e modelar também esse currículo que está aí. Sabe? É ir além. Tivemos que mudar muitas coisas? Sim, mas foram necessárias.
né? Concepção de novas formas de avaliação. Né? Tem a prova? Tem, mas tem outras formas maravilhosas que os professores encontraram junto com a equipe de avaliar, novas formas de aprender. Isso está sendo muito rico. Como essas crianças, esses adolescentes e essas juventudes estão descobrindo novas formas de aprender. Né? Tivemos que reinventar as formas de mediação do professor, ele potencializando e privilegiando a participação colaborativa dos seus estudantes e tudo. O que já acontecia em sala, sendo transportado para a mediação. Então, eu acho que, para além disso, sabe, nós concordamos. E, assim, inúmeras coisas, né, que se a gente for falar aqui, simulados, nosso estudante fazendo simulado sem a gente obrigar, simulado do Enem. Gente, nós conseguimos isso. Né, o coordenador está participando, ele sabe disso, mas os nossos estudantes, participação efetiva do simulado do Enem, e quando a gente fica brigando para ele fazer aqui na escola, ele reclama. Então, isso ele fazer uma avaliação em casa, ele vai fazer a avaliação dele, estamos aí, né, dentro da ética dele, dentro do que ele aprendeu, ele vai fazer, não tem aquele supervisor em sala de aula. Então, olha as potencialidades que nós ganhamos com tudo isso, né, no meio de uma crise. Em todos esses momentos, nós discutimos sempre nessa equipe, primeiro, força, fé e foco. Não percamos o foco da excelência acadêmica. Não vamos perder, sabe? Porque senão a gente perde o caminho, perde de onde nós, do que nós somos e de onde nós queremos chegar, de onde estamos e de onde queremos chegar. E a gente sabe muito bem onde queremos chegar. Então, força, fé e foco em cada etapa dessa. E a terceira etapa, eu sei que meu tempo já está, né? O que fazer pós? A escola não é mais a mesma. Não é, gente. Nós não vamos receber nossos alunos do mesmo jeito. E pensamos o seguinte, que não há momento melhor para utilizarmos dessa experiência para aprimorar e ressignificar o ensino tradicional. Né? Hoje nós precisamos de estudantes, precisamos de pessoas, precisamos de jovens com imaginação, precisamos de pessoas que cuidem um do outro e precisamos de pessoas com consciência para resolver os problemas. Eu acho que nós temos a faca, o queijo e mais alguma coisa. Eu digo aqui que cada dia nós, né, o Sérgio também disse, é um coelho, que a gente mata um coelho por dia, mas eu falei errado, não é coelho, né, é leão. Então, é isso, gente, é um pouco da experiência, eu teria muito mais para falar aqui, com certeza, mas é um momento histórico, é um momento que nós nunca vamos esquecer, é um momento que esses nossos estudantes lá na frente vão dar uma aula de história sobre isso aí. Mas eles não vão falar por si só da pandemia, não. Eles vão falar muito mais coisa. Muito obrigada, Roberta. Desculpa aí os minutos a mais. Coisa boa, Irê. Te ouvir sempre muito bom. Você sabe, gente, depois a gente vai colocar enviar todos esses comentários lindos que a gente está recebendo aqui para todos os debatedores, tá bom? Para que todos tenham a oportunidade de ler. E a gente fica aqui com o coração cheio de gratidão. Irê, seu fã-clube inteiro está aqui, tá? Você começou a falar, vai aparecer coração, palminha, muito legal isso, bom, obrigada, né? Gente, gratidão. A gente sabe dessa sintonia aí que essa equipe toda tem no SECB. Irê, é muito legal, né, essa estratégia da sala virtual dos professores, porque esse é um espaço tão rico, tão importante, né, para os professores. E que bom que vocês pensaram nisso e migraram também aquele momento, né, de união dos professores para o ambiente virtual. Parabéns. E da tua fala, eu quero resgatar alguns pontos, porque eu ainda vou passar para o Bobrov, agora é um outro olhar. Da tua fala, muito legal, tá? Quando você traz para a gente. E os laudados? E os bolsistas? Né? Porque a gente tem muitas bolsas sociais. São quase 3.000 famílias aqui, no caso do SECB. Então, Irê, obrigada por esse relato.
mas, sobretudo, muito grata você e todos do SECB pelo lindo trabalho que vocês estão desempenhando. Eu ontem disse isso numa outra reunião do comitê, vocês estão dando um show. Aquilo que parecia tão distante, que era a modalidade virtual na educação básica, pronto. E você disse isso, você falou, aquilo que no dia 11/3, aqui no caso de Brasília, a gente chamou de desafio, quando a gente criou aquele grupo WhatsApp à noite, né? O que a gente vai fazer? Ibanez vai soltar um decreto, não vai? Que você acabou de dizer, aquilo que o 11 de março era desafio, agora é uma grande oportunidade. Isso se deve a todos vocês aí. Então, um abraço, tá, Leticiônia? Um abraço, Irê, um abraço para todos do SECB, tá bom? Agora a gente vai ter um outro olhar, que é o olhar de quem colocou tudo isso para rodar, para girar em menos de 24 horas, que é o olhar da TI. Mas antes de eu passar para o Rodrigo Bobrov, que é o nosso gerente nacional de TI do Grupo BEC, eu preciso agradecer o professor Maurício, que coordena a educação superior do Grupo BEC, e a professora Adriana Racim, que coordena a educação básica do Grupo BEC. São esses dois gestores que, junto com esses líderes de unidades de missão que vocês acabaram de ouvir, né, esses brilhantes relatos aí, são eles que conduzem, tratam e conversam e dialogam e promovem essa ponte, né, entre o escritório central e todas as unidades de mantida, tornando o Grupo BEC um corpo só. Então, muito grata, e agora, Rodrigo Bobrov, é com você. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer à Diretoria de Educação pelo convite, por esse momento de poder partilhar aí tudo que nós vivemos, todo o trabalho que tivemos, e muito feliz também por ouvir feedbacks assim tão positivos de todos os membros do grupo, né? Eu acho que isso para a gente é fundamental, isso que nos motiva a trabalhar, isso que nos motiva a acordar antes do professor entrar em sala de aula e já verificar se o ambiente está no ar, se está tudo funcionando, se está tudo certo. Então, a gente fica muito feliz por isso. É uma palavra que todos trouxeram aí, eu reforço a palavra equipe. Me marcou muito a fala do Marcelo, quando ele disse que a gente precisa de pessoas A para ter uma instituição A também, e eu tive uma prova muito clara disso, de que as pessoas fazem total diferença no nosso ambiente. Eu posso dizer assim que, não só para mim, mas para toda a equipe, que esse foi o maior desafio da nossa vida profissionalmente falando, porque a gente não estava preparado para tudo isso e a gente tinha grandes incertezas de que se daria certo, se a gente teria um ambiente sustentável por questões de infraestrutura, por questões de pessoal também, a gente não sabia como é que as pessoas iriam se comportar, porque a gente trouxe para a nossa realidade o verdadeiro sentido da palavra trabalhar sob pressão, né? A gente passou de dia para a noite de uma pressão absurda para a gente disponibilizar todos os serviços, mas a gente conseguiu tocar isso com muita serenidade, com muita parceria, na verdade, tanto com as instituições quanto dentro da equipe, e foi muito bacana, mas a gente passou, eu digo que a gente passou em um estalar de dedos de operação para estratégico. Então, a gente passou a ser estratégico. Agora, a TI ela tem que sustentar o negócio. E aí, a gente passa a pensar em todas aquelas pessoas que estão envolvidas no negócio. Eu falo, caramba, se a gente não colocar no ar, o aluno sai, se o aluno sai, fulano não trabalha mais com a gente, ciclano não trabalha mais com a gente, nem nós mesmos podemos ficar no grupo. Então, muito desafiador, mas também muito gratificante ver tudo que a gente conseguiu disponibilizar com curto prazo, e eu fiquei muito feliz com tudo isso aí. Eu digo que a gente amadureceu em 2 meses o que a gente deveria amadurecer em aproximadamente uns 2 anos. Então, a gente teve que antecipar muitas coisas que a gente estava programando fazer para fazer em 1 semana. Então, vocês têm ideia do tamanho do desafio, né? Então, a gente era tarde, noite, era final de semana, e pensando, e dormia, acordava pensando no que fazer. Então, foi muito interessante isso. Eu digo que a gente vai sair dessa pandemia muito mais preparado profissionalmente, para o mercado, inclusive, para toda a equipe. Quem sair de tecnologia hoje,
ela consegue imaginar coisas que antes eram inimagináveis. Então, é muito real hoje na nossa vida tudo que aconteceu no nosso grupo, na nossa rede do UBEC, e ver que tudo deu muito certo. Nós tivemos muitos aprendizados, assim, eu digo que tanto da parte técnica mesmo, mas como da parte de planejamento, gerenciamento da equipe à distância, como é que faz, melhorar a comunicação, a gente teve que melhorar muito a nossa comunicação, que apesar de a gente estar o dia a dia no escritório central, a gente não vê outra pessoa, e aí, isso atrapalhava, a gente teve que estreitar isso aí. Então, aprimorar o nosso ambiente, né? Eu digo que a gente aprimorou muito o nosso ambiente de disponibilidade de serviço. Tivemos muitas deficiências e muitos gargalos que a gente, apesar de ter uma visão sistêmica do negócio, mas a gente não conseguia vislumbrar naquele momento que poderia acontecer, mas as tratativas a gente conseguiu dar de uma forma muito rápida e disponibilizar o serviço também, né? O mais interessante é que não foi só professor, não foi só aluno, a parte administrativa também a gente teve que levar para home office. Então, são trabalhos que eu digo completamente diferentes. Eu disponibilizar um acesso para o professor de uma aula e eu liberar o acesso remoto de um colaborador, são coisas assim que parece que é tudo igual, mas não é. São ambientes diferentes e formas de configuração diferentes, locais diferentes. Mas a conclusão que eu chego é o quanto nós somos adaptativos. Porque era algo inimaginável. Hoje de manhã eu estava em uma outra reunião com um dos nossos fornecedores e ele me perguntou, caramba, como é que vocês fizeram isso aí? Eu falei, cara, a gente também não acreditava que daria tão certo. Mas o próprio administrativo, assim, as pessoas chegavam para a gente e falavam, caramba, como é que vocês colocaram todo mundo trabalhando em casa? Sempre foi possível? E, na verdade, a gente fez alguns ajustes, porque sempre foi possível. Então, a gente vai terminar toda essa pandemia com uma visão completamente diferente de trabalho home office. E eu, particularmente, eu mudei completamente o meu conceito. Eu sabia que funcionava, mas eu não sabia que seria tão eficiente. Tá? A nossa equipe, ela abraçou de um jeito, as pessoas, elas se sentiram com a obrigação profissional do atendimento das pessoas que precisavam, principalmente no sentimento que é o seguinte, que eu tentei transmitir isso aí para a equipe, que foi, cara, você imagina o professor entrando e os pais cobrando o professor que o filho dele especificamente não consegue entrar numa sala de aula. Então, a gente não pode demorar a resposta, a gente tem que ser rápido, a gente tem que ter se a aula é tal, vamos acordar um pouquinho mais cedo todo mundo, vamos programar para ver se o ambiente está no ar, se está funcionando. Existem alguns problemas que a gente tem que monitorar que são externos, exemplo, operadoras, a gente tem problema com operadoras, mas isso tudo a gente tem conseguido administrar. A partir de tudo isso, o que eu penso das coisas agora? Que a gente consegue estabilizar o ambiente, a gente chega num momento de estabilização do ambiente, e agora a nossa missão, ela muda um pouquinho o foco. Estabilizou. O que nós vamos fazer agora como inovador? Agora a gente precisa melhorar. Como que nós vamos melhorar? Mas não é melhorar só o ambiente acadêmico, a gente tem que melhorar o administrativo, a gente tem que melhorar tudo. A gente tem que melhorar mais. A gente precisa identificar quais são os gaps que a gente tem, e hoje a gente tem conseguido mapear isso aí. Então, para o próximo semestre, para o próximo ano, para as próximas etapas que a gente tem de desafio aí, a gente tem muita coisa nova para apresentar. Já estamos trabalhando, apesar de estar dando sustentação total, a gente ainda precisa estar pensando no que melhorar por trás. Então, a gente tem feito um trabalho muito, muito pesado nesse aspecto, e em breve aí a gente vai ter muitas inovações também que vão complementar tudo isso que aconteceu. Vejo que o ambiente, para as próximas etapas, ele é irreversível, a questão do híbrido. Entendo que a satisfação dos alunos a gente pode tomar como um ensinamento de que isso é totalmente possível ser aplicado de uma forma híbrida no ambiente, e aí eu deixo as definições aí para a diretoria, para o grupo, e a gente executa. Obrigado, valeu.
Ah, Bobrov, ó, se eu te agradecer 50 vezes, não vai ser pouco, viu? E o pessoal aqui no chat está te agradecendo, viu? Sem você e tua equipe, tudo isso que os líderes das unidades de missão relataram aqui neste fórum não teria sido possível. Então, Bobrov, imensa gratidão. Que bom que você topou, tá? Participar aqui com a gente desse fórum. A tua fala é muito significativa e a oportunidade da gente dizer aqui, a gente estava aí com mais de 150 pessoas, né? Então, dizer o público o quanto a gente agradece a toda a equipe da TI, do Escritório Central do Grupo Beck. Valeu, tá? E concordo contigo. A TI, então, virou estratégica. Isso não volta. E que bom, né? Igual as pessoas falam assim, quando é que a gente vai voltar ao normal? Tomara que não volte ao normal mais. Né? Aquele normal, tomara que não. Novos tempos. Né? Gratidão, Bobrov. Deixa eu dar 2 últimos avisos, e aí eu vou passar a palavra para o Maurício, e não vai ter como aqui, por conta do horário, infelizmente, da gente voltar a palavra para os nossos debatedores, né? Mas eu quero agradecer muito, muito cada um de vocês. É isso. Esse é o Grupo Beck, né? É isso que dá sentido e significado para a gente trabalhar todos os dias. É ter uma equipe maravilhosa, como a gente tem aqui, hoje representada por vocês, que relataram aí essas experiências, esses aprendizados, e nos trouxeram aí já alguns horizontes pós-pandemia. Bom, agradeço a todos que participaram também com a gente. Maurício já vai trazer para a gente aqui alguns comentários. Quero lembrar da campanha. Aí quero pedir para o Joaquim colocar na tela a campanha. A gente está lançando aqui nos fóruns virtuais da UBEC uma campanha, a campanha Ágape, ok? É uma campanha que visa arrecadar recursos financeiros para a gente conseguir reverter isso em cestas básicas, materiais de higiene, né? Eu tenho dito que a gente tem que ter o cuidado, a afetividade com o outro, e um outro que a gente nem conhece, mas que precisa da gente. E para além do cuidado, da afetividade, é uma solidariedade em prática, né? Colocar essa solidariedade em prática. Então, vamos juntos, em rede, porque as pessoas já estão sendo impactadas, né, por essa crise do Covid-19 e já há uma escassez mesmo de recursos materiais. Então, vamos juntos ajudar. Tá aí, a ideia, então, é que cada pessoa participe doando aquilo que puder, a quantia que puder. Tá ótimo, tá maravilhoso, tá bom? Então, tá aí a campanha, a gente lançou na terça-feira e ela fica aberta nas próximas semanas. E aí a gente vai relatando para vocês, tá bom? A entrega das cestas, as comunidades atendidas do Distrito Federal, mas também de todos os estados que a gente tem unidades de missão do Grupo Beck. Bom, o outro aviso é que terça-feira que vem tem mais fórum virtual da UBEC na temática Educação, Cuidado e Transformação. O painel tem como tema Tempo de Cuidado e Interioridade. Tenho certeza que teremos aí reflexões super profundas. Joaquim vai facilitar, e como debatedores nós temos aí, vamos ter o professor Ricardo, que é o reitor da UCB, o irmão Edgar Nicodem e a professora Irineuda Nogueira, novamente com a gente, isso é ótimo, que é a nossa diretora do SEC, tá bom? Vou passar a palavra então para o Maurício, para trazer para a gente aí alguns comentários, e depois a gente encerra na sequência. Tivemos vários comentários de vários participantes, agradeço a todos que enviaram os comentários. A gente não vai conseguir responder agora as perguntas de todos que enviaram as perguntas, por exemplo, a Lucinei Aparecida Barbosa, mas a gente vai responder para cada um depois. Um dos comentários que a gente teve foi da Lana Bruna de Souza Pereira. Ela fala que a princípio é uma mudança e toda essa mudança gera uma resistência, por mínimo que seja em forma de insegurança ou medo do novo. A disponibilidade e entrega da equipe tem sido fundamental. A Maria Alice Pereira fala que esse desafio de estudante tomar para si o aprendizado na EAD é mais presente, porque muitos consideram ser mais fácil estudar à distância. Isso é uma falácia, pois a EAD exige mais dedicação. A Mônica Gontijo falou que é um desafio grande e também uma oportunidade de se fazer diferente.
O Alexandre Rocha diz que essa mudança no mundo está impactando em diversos setores da vida. Na educação não é diferente. Acredito que essa situação sirva para nós refletirmos sobre o nosso modelo de ensino. Estudantes já são outros, professores nem tanto. Boas reflexões aqui. A professora Viviane Alves fala para a professora Leidson que ela colocou muito bem o que ela expressou. Este foi um momento em que o professor se viu ensinando de uma forma e também de uma nova forma e também o aprendizado ocorrendo de outra maneira. Para isso, o professor se reinventou profundamente. Nunca mais o aluno terá a mesma visão de uma sala de aula. A Miriam Mara fala que não seremos mais os mesmos. O ensino híbrido passará a fazer parte das nossas vidas. A Oswaldina parabeniza o professor Sérgio e concorda com ele também, e fala que a parceria e a escuta aos envolvidos foram fundamentais. A Maiara da Silva Faleiro fala que tudo isso é muito desafiador. Superação de todos os setores. Imprescindível a sensibilidade com cada componente da escola. É preciso estar atento à maneira como os alunos estão lidando com as aulas, pois nem sempre um aluno será capaz de explicar com exatidão quais são as suas dificuldades. Enfim, é um momento de resignação para todos nós. Parabéns a todos os envolvidos. A Alexandra Braga, quase finalizando já, fala que os sozinhos vencemos às vezes, mas em equipe podemos ganhar constantemente. A Renata Rangel fala que, como mãe de aluno, o SECB me surpreendeu. Aulas de altíssima qualidade, dúvidas sanadas, resultado de um trabalho de grande equipe. Parabéns. E, por fim, a Sandra Regina Oliveira Campos fala que amou a iniciativa de criarem a sala dos professores. Acredito que essa interação faz toda a diferença. Professora Roberta. Obrigada pela parceria de sempre, Maurício. Valeu. Pessoal, um super abraço virtual, mas antes de finalizar, eu quero passar a palavra para o Padre Romualdo. Um abraço virtual em cada um de vocês. A gente se encontra na próxima terça-feira, tá bom? Com mais um fórum virtual do Grupo BEC. Grande abraço. Padre, com o senhor. Em primeiro lugar, já que a equipe é tudo, feliz e orgulhoso pela equipe que nós temos, e com a qual eu conto, assim, inteiramente, com toda a confiança. Esse é o primeiro aprendizado meu. Segundo aprendizado, no outro painel nós perguntamos, que tal a gente descobrir e aprender ao bem? Meu aprendizado hoje foi de aprender muito mais e mais profundamente o que é Solbeck. Esse é o segundo aprendizado. E foi exatamente no depoimento, na fala, no envolvimento da fala de cada um e naquilo que a gente lia nas entrelinhas e no coração de quem falava, fez com que a gente aprendesse muito mais o que é Solbeck. E vem a pergunta, o que é que nos une? O que é que nos dá essa sintonia toda? Terceiro aprendizado é que nós somos todos interdependentes. Olha nós quanto dependemos da TI. Olha o quanto nós aprendemos da TI. O quanto nós aprendemos daqueles que estão na ponta, mexendo com todas as coisas que precisam ser transformadas. É outro aprendizado. Outro aprendizado que eu estive sentindo hoje foi que a gente não tem tempo nem de ter resistência. Não teve nem tempo de ser resistente. Socialmente diz assim, toda mudança, ela implica em resistência. Me parece que aqui não tivemos nem tempo de ser resistentes. A gente aprendeu que não precisa da resistência. E que a gente pode passar por cima e dar uma resposta satisfatória à altura do momento, mantendo toda a qualidade e tudo aquilo que a gente tem. A outra grande coisa é que a unidade, a comunhão, a partilha faz bem. Faz bem, não faz bem só para a cabeça, não, mas faz muito bem para o coração. Faz muito bem para o coração. E outro aprendizado meu foi o seguinte, talvez a presença física ela seja mais lenta do que essa presença virtual.
Olha quanto que ela é imediata. Olha quanto que essa experiência imediata é importante. E me parece que nós abrimos assim, com essa experiência toda, aquilo que vocês já disseram, que o híbrido vai ser assim tão normal, tão tranquilo, que não vai ter sequer o mínimo de perturbação com tudo isso. Por tudo isso, Regina, Berta, Hernandes, Mariana, Rodrigo, Sérgio, Exônia, Marcelo, e alguém que eu não nomeei aqui, Maurício, muito, 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 muito obrigado por estarem conosco e nós podemos contar com vocês, com esse tamanho de competência de vocês todos. Obrigado. Ô, padre, a gente que agradece, viu, pela oportunidade, pela confiança. Muito grata, Padre Romualdo, e grata cada um dos debatedores, tá bom? Foi sensacional tê-los aqui. Obrigada, Maurício, pela parceria na mediação. Fiquem com Deus. Até o próximo Fórum Virtual do Grupo BEC. Até. Abraço.